Graça e paz, amados irmãos, mais um dia da nossa campanha, do nosso devocional Ser Discípulo. Começamos ontem com a nossa semana, mais uma semana de nossa campanha, e hoje nós temos um tema muito importante. O título do nosso tema de hoje é: Quem é este? A própria natureza lhe obedece. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Mateus capítulo 8, versículo 27. Mateus capítulo 8. Você que trouxe a sua Bíblia, ou você que tem a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 8, no versículo 27. Mateus capítulo 8, versículo 27 diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 27. Nessa segunda meditação dessa semana, o nosso devocional leva uma pergunta crucial, oriunda dos lábios de discípulos perplexos, profundamente admirados pela autoridade do Mestre sobre a natureza. Mar e vento lhe obedecem. Quem é este homem? Eles já o conheciam um pouco, mas não o suficiente para ter assim uma avaliação correta e abrangente sobre a pessoa de Jesus. Quem sabe esta deve ser a mesma primeira questão a ser levantada pela pergunta dos discípulos diante daquele extraordinário episódio. Nossa caminhada com o Mestre necessita de experiências profundas, embora não devamos condicionar nossa fé a milagres e feitos extraordinários, além daqueles que Deus já fez. O que Ele já realizou desde os tempos antigos já deveria ser suficiente como lastro de confiança para desejarmos andar com Ele. Mas seja como for, é preciso sim um tempo de caminhada pessoal com o Senhor para conhecê-lo melhor. Claro, em Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Ele pode operar e continua operando em nosso tempo com sinais, curas e maravilhas. Mas se algo não acontecer de extraordinário, o que tem na Bíblia, o que está escrito na Bíblia, já é suficiente para nós crermos na sua mensagem, nos seus atos. Por isso, já lá no Antigo Testamento, encontramos a seguinte recomendação: prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Ainda outra versão do texto bíblico diz: conheçamos o Senhor e esforçamo-nos por conhecê-lo. De maneira que podemos conhecer melhor uma pessoa. Ou de fato, de que maneira nós podemos conhecer uma pessoa? Existem pelo menos três alternativas que a gente pode conhecer uma pessoa. A primeira coisa é ler muito sobre a vida dela, suas ideias, seus feitos, sem jamais ter ouvido ou visto pessoalmente uma pessoa. Sem dúvida podemos adquirir bastante conhecimento sobre ela através da leitura. E neste caso, dependemos muito da veracidade do escritor ou do biógrafo que nos transmite esse material. Aqui já podemos salientar a importância da leitura bíblica. Todo cristão deve ler regularmente a palavra de Deus. Ela, além de conter preciosíssimas informações sobre os mais diversos temas e assuntos, traz-nos mensagem mais importante e necessária para a humanidade. Deus ama o pecador, Deus ama o perdido e por isso entregou seu Filho
para morrer em nosso lugar. João capítulo 3, versículo 16. Podemos conhecer, em segundo lugar, podemos conhecer uma pessoa ouvindo sobre ela. De certa forma, está no mesmo nível de importância do item anterior. Até porque, assim como há muito tempo podemos guardar aquilo que foi escrito sobre alguém, hoje nós podemos armazenar em nosso celular, ou computador, ou HD, aquilo que ouvimos e carregar no bolso. Isso é fantástico, não é mesmo? Você pode carregar, ouvir e transportar, levar para onde você for, colocar o fone de ouvido e ouvir, ver a mensagem daquela pessoa. Isso é muito fantástico. E terceiro e último, a maneira mais eficaz de conhecer a pessoa, e é fundamental para nós, é andar. Desde o início da nossa caminhada, dos 40 dias da nossa campanha, a gente tem falado sobre relacionamento. Andar com a pessoa significa relacionamento, andar com ela, estar com ela. Nada substitui a convivência. Nela, ficamos conhecendo o quê? A fala, o jeito, os costumes, as reações e até mesmo os sentimentos a um nível incomparavelmente mais abrangente e profundo. Mas nisso há um importante detalhe: convivência. Convivência o que demanda tempo. É por isso que Jesus chama os discípulos para viver com ele, para passar tempo com ele. Note-se que Jesus, ele ponderou Filipe quando este pediu que ele lhe mostrasse o Pai. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado durante tanto tempo com vocês. Está escrito em João 14, versículo 8 a 9. E sim, o que falta para muita gente, sabe o que é? É uma experiência pessoal com Jesus. É além daquela experiência inicial de levantar as mãos, de aceitar a Jesus. É preciso continuar convivendo com o Mestre. É impossível ter alguma proximidade a Jesus e ainda não conhecê-lo bem. Somente conhecendo Jesus, caminhando com Jesus, tendo proximidade, que você vai conhecê-lo bem. Somente ler a Bíblia, apenas frequentar um culto cristão, tudo isso é bom. Significa que conhecemos suficiente o Senhor. É preciso continuar a conhecer o Senhor. Ah, pastor, eu li a Bíblia uma vez só. Não, meu irmão. Nós precisamos de ler todos os dias. Todos os dias a gente precisa ler, a gente precisa conversar, a gente precisa orar, ter intimidade com o Senhor. Não é uma oração apenas na vida, não é uma leitura apenas na vida. E um desafio para toda a vida, ler a Bíblia diariamente, orar diariamente. Então, a gente vai ter uma oportunidade de confirmar seu poder e sua autoridade sobre todos e sobre tudo, inclusive sobre a natureza. Tudo está sob o comando e controle do universo, com seus fenômenos, manifestações físicas de toda sorte. Terra, mar, ar, não foge ao poder do Senhor. Ele é soberano. Glória a Deus. Amados, será que, tendo já adquirido algum tipo de conhecimento de Deus, já o conhecemos melhor e mais profundamente? Eu tenho certeza que sim. Se você perdeu as demais lições, volte lá no primeiro vídeo. Você vai passo a passo conhecer mais do Senhor Jesus. Temos realmente tido experiência com o Senhor Jesus? Se você ainda não tem uma experiência profunda com o Senhor Jesus, eu aconselho você a andar com Ele, ler a palavra do Senhor, orar todos os dias, não apenas um dia, mas ter sede da palavra, ler a palavra, se alimentar da palavra e ter intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Mais um devocional de hoje, e eu gostaria que neste dia orar com você. Então feche os seus olhos. Pai querido, obrigado por apresentar Jesus. Obrigado por apresentar os teus feitos, a sua autoridade, o seu senhorio. Pai querido, obrigado porque o Senhor me fez abrir os meus olhos e a partir de agora eu vou andar em intimidade com o Senhor,
fazendo a tua vontade, lendo a tua palavra, não apenas um dia, não apenas um período de 40 dias, mas toda a minha vida, ó Pai. Eu tenho esse desafio em nome de Jesus.